Manos e Minas. BSH do Rap convida de hoje a escritora, poetisa Nina Cardoso, tá ligado? E agora eu vou chamar ela, tá ligado? Ela vai entrar aqui, como de costume, em toda live. E nós vamos aí, tá trocando uma ideia aí, beleza, família? Tamo junto aí. Esse é o BSH convida de hoje. Desde já agradecer a todos aí que entra, tá ligado? Todo mundo curte um rap, uma poesia, até mesmo para ouvir outros papos, tá ligado? Então estamos esperando ele entrar aí, tá ligado? A gente tá trocando essa ideia, tamo ao vivo, tá ligado? Tamo ao vivo. E satisfação entrou. Agora eu vou, que eu vou fazer minha convidada aqui pra ela tá entrando ao vivo com nós. Em 3, 2, 1. E é isso, essa satisfação. Essa é a minha convidada aí, que é a Nina Cardoso, isso mesmo? Isso mesmo. Nina Cardoso, também conhecida como Demonina. Isso. Eu até estava lendo, mas eu falei, senhor, mas será mesmo esse o vulgo que ela usa? É esse mesmo? Bom, em um dos poemas ela afirmou, na verdade a gente precisa contar desde o começo que foi no Poetas em Construções, em Construção, eu vi um dos poemas dela e eu gostei pra caramba. Então, Nina, me conta aí, como é que começou essa paixão sua pela poesia, pelo poema? Como é que foi o começo de tudo? Rapaz, é bem complicadinho falar sobre isso, porque eu escrevo desde que eu me lembro por gente, sabe? E a primeira apresentação que eu fiz como poetisa foi aos 8 anos de idade. Eu tenho até foto de quando eu fiz. Eu tenho 21 anos agora e isso fazem 13 anos. Então, é muito mais da metade mais da metade da minha vida, né? Então, assim, eu escrevo há muito, muito tempo e eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei. Minha mãe falava que eu era arteira desde sempre. Então, eu acho que é isso. Bom, Pode falar. então, não é de qual estado que você fala? Eu sou de Pernambuco, nordeste do Pernambuco. Brasil. Sou de Jaboatão de Guararapes, mas geralmente eu me apresento em Recife. É, bom, a, a live, eu creio que esteja meio garrando, mas você falou que é do Pernambuco. Pernambuco tem muito, não só o Nordeste, tem, tem muito uns cordel. Você se inspirou muito em cordel, alguma coisa assim, da cultura nordestina Pernambuco, para escrever seus poemas? Você se inspira a ler alguma coisa? Rapaz, falar para você que atualmente não. Logo no início, quando eu comecei a escrever, eu escrevia versado em cordel. Uhum. Hoje em dia, eu desenvolvi uma estética própria de poesia. Então, minhas poesias, elas são estruturadas na minha estética. Mas antigamente eu lia bastante cordel, principalmente porque eu era criança e era a forma de poesia que eu conheço. Hoje em dia, o que eu leio mais, o que eu consumo mais de poesia, é o que é produzido pelos artistas de Pernambuco atualmente. Eu tô muito feliz que tem uma galera que eu conheço aqui que tá entrando e eu tô ficando com o olhinho brilhando, gente. Bom, Rick Hop, Nina, sou seu fã. Vi suas poesias e me inspirou bastante a escrever também. Aí, você É, já, eu já, já conheço, eu inspirou conheço. O Rick pessoas. é meu filho, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Eu amo demais esse Aí, homem. foi até bom você falar isso, que
galera, essa live vai ficar aqui para quem quiser ver e depois ela vai para o YouTube. E nós estamos ao vivo com a Nina. Quem quiser fazer alguma pergunta dela sobre a poesia, o trampo dela, o trabalho, é só passar para mim, perguntar aqui embaixo que eu repasso para ela, entendeu? Ô Nina, em um de seus poemas você firmou de título Dona do Caos, que é um que eu gostei muito. Além desse poema, quer dizer, esse é um dos que eu mais gostei. Eu não li todos, mas dos que eu mais gostei. Qual é o poema que você fez até hoje que você fala que foi o melhor? Rapaz, aí tu me pegou. Ó, eu tenho alguns poemas que eu gosto muito. Eu tenho alguns poemas que eu Uhum. gosto muito. Mas, e eu poderia ser só muito otária aqui de citar alguns poemas que estão aqui guardados com carinho. Mas tem um poema que eu sei que ele é muito bom, que eu sei que ele é muito bom, e incrivelmente ele não é um dos meus favoritos, mas ele é, de longe, assim, um dos melhores que eu já fiz. O nome dele ele é bem antiguinho, e o nome dele é Boemia. Ah. Boemia. E Ele é um ele poema bem fala, triste. e ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o eu lírico é feminino e a gente tem essa quebra de expectativa, porque quando a gente fala sobre boemia, sobre solidão, sobre bar, a gente sempre pensa no eu lírico masculino, né? E geralmente é o que retrata a boemia. Só que eu trouxe isso de uma forma diferente. Então, é um eu lírico feminino, sozinha no bar, esperando um homem que não apareceu. E daí ela começa a se questionar por que boemia é um sentimento retratado por homens para homens, como o final do Belchior, como outros artistas que a gente tem. Por que boemia é um sentimento que sempre foi retratado por homens e para homens? E por que não mulheres poderiam sentir e falar sobre isso? Então, Boemia é de longe assim, um dos poemas mais complexos e completos que eu já fiz. Bom, caramba, então, como diz, né, quando a gente vê o artista que ele se sente bem e realmente a gente vê esses poemas, a gente vê que na escrita e na fala você consegue captar um que todos os seus sentimentos. E aí, você já ganhou algum concurso de poesia? Você já ganhou algo? Tipo, ganhar algo a gente faz porque a gente gosta, mas você já tipo lançou algum livro ou não? Ou poesia por enquanto é apenas um hobby Então, para você? eu me apresento, vez ou outra. Nunca ganhei nenhum concurso de poesia. No caso, remuneração. Nunca fui remunerado por poesia, não. Não acho que seja um hobby, porque é algo que eu me dedico bastante nos últimos anos. Eu me dedico bastante à poesia. Principalmente 2021 para cá, da pandemia para cá, eu me dediquei bastante. Mas eu nunca fui remunerada por isso. E sobre livro, na verdade, eu estou na produção de um livro, eu estou escrevendo o livro, também baseado em cultura pernambucana, também baseado na mesma pegada de personagens sarcásticos, como são nas minhas poesias. Então, é muito divertido, vai ser muito divertido trazer isso. E trazendo também o folclore pernambucano, como é um continho, sabe? Vai ser um continho, uma lenda, dando spoiler já, chamado A Boca Casamenteira. E eu espero que ele saia no que vem, ao menos. Bom, falando nisso, o Nordeste é muito rico, né? É o cordel, é o repente, é muitas histórias, tá ligado? Então, tipo, aí em Pernambuco, eu creio que você tem várias referências, tanto para escrever
quanto também para a vida, né? Que é muito aprendizado. O Nordeste, né? Para quem tá, tipo, perdido aí nas ideias. O Nordeste foi. Eu até achei meio complicado o tanto que a galera se surpreendeu. Não sei se você teve essa ideia, com a galera criticando o Nordeste final do ano por causa de política. Eu falei assim, pessoal, vocês não surpreendem, porque isso aí não é de agora. Isso aconteceu há muito, vem acontecendo há muito tempo e foi tipo o povo nordestino que foi pioneiro no nosso país. O povo nordestino fez muita coisa, não pelo Nordeste só, mas pelo Brasil inteiro, entendeu? Então é muito complicado, entendeu? A gente vê isso. Tem até um comentário que eu vou até ler para você. Orgulho de ver uma pernambucana poeta e espero que você seja reconhecida e remunerada logo. Não, né, eu não sei se é uma amiga sua ou como é que é, Não, mas a gente eu conheço ela, eu sei que ela acompanha algumas poesias minhas e eu também espero que eu seja remunerada logo, Polly. Vou dizer para você, não vou mentir não, também espero, viu? E obrigada demais por estar acompanhando e fazer parte da minha arte, velho. pô, a gente fica até emocionado. E deixa eu te perguntar, você até falou assim que está aquela hora, a gente estava conversando, você falou que estava vindo do seu trabalho. Qual trabalho você exerce? Você faz alguma faculdade? Conta aí pra gente aí. Eu eu trabalho na área da educação. Eu sou graduanda em pedagogia. Aí eu estava em dois empregos, né? Aí de manhã eu estava como estagiária em desenvolvimento infantil e à tarde eu trabalho como estagiária em educação especial. Então eu trabalhava em duas áreas da educação atualmente, que é a educação infantil e a educação especial. Ah, tá. E a área da educação é uma área porque tipo, quem não tem ideia também, a educação é a solução para quase tudo, entendeu? Aqui em nosso país, em vários lugares do mundo, entendeu? Mas como é para você quebrar esses preconceitos e tentar realizar seus sonhos, tipo, qual tipo de preconceito, se tem algum, se não tem algum, tudo bem, que você já teve que enfrentar na vida em busca dos seus sonhos? Você pode falar algum aqui pra gente? Posso. É muito complicado. São dois, acho que dois problemas que eu vivi bastante. Que um é relacionado à, à área da educação em si e os preconceitos de dentro dela, e o outro é mais relacionado à minha arte. O problema da área da educação é que quando você está dentro dela, as pessoas esperam que eu cite Piaget o tempo inteiro, que eu cite Paulo Freire o tempo inteiro. As pessoas esperam que eu esteja sendo culta e falando sobre como a educação salva, mas que deveria ser senso comum, que a educação salva. Deveria ser senso comum. E isso afeta muito porque quando as pessoas de dentro da área da educação param para observar a minha vida fora e observar o conteúdo que eu produzo fora, e eu produzo uma poesia que é sensual, eu produzo poesias sexuais, eu produzo poesias que têm um cunho explícito, então as pessoas elas não conseguem diferenciar que dentro do meu trabalho eu posso sim dentro do meu trabalho ser uma ótima profissional, que eu posso sim citar Piaget dentro do meu trabalho e explicar pedagogia de diversas formas e trabalhar com crianças e crianças com deficiência, que é como eu trabalho à tarde. Que eu posso fazer um ótimo trabalho com elas dentro da escola e que ainda assim, fora da escola, eu vou ter uma vida e eu vou continuar produzindo uma arte sensual e sexual, porque são duas coisas completamente separadas. Então, existe muito esse preconceito das pessoas invalidarem dentro da própria área da educação, me invalidarem como profissional porque eu produzo um tipo de arte que para eles não é correto. Esse foi
o maior preconceito que eu passei dentro da área onde eu trabalho atualmente. O maior problema, eu não sinto que seja um preconceito, mas também vem com a falta de entendimento das pessoas. O maior problema que eu tive, de acordo com a arte que eu produzo, é as pessoas acabarem não entendendo até onde vai minha arte, sabe? De tipo, eu produzo um conteúdo sensual, então eu tenho Dona do Caos, no Alice Veneno, eu tenho diversas poesias que vão falar sobre sexo abertamente, de forma não problemática. Mas eu também tenho diversas poesias que falam de temáticas completamente diferentes, só que as pessoas elas pegam essa poesia aqui, sensual, que eu fiz, e simplesmente acham que isso dá abertura para diversas outras coisas que beiram ou até chegam ao assédio. O tanto que eu recebi de foto de pinto quando eu publiquei algumas poesias, cara, não tem conta mais. É Caramba, absurdo. caramba, a gente ouvindo até você falar, é difícil até a gente mensurar, a gente que é homem mensurar o que uma mulher sofre. Por tipo, a mulher posta foto de biquíni, o cara acha que tem direito de ir lá no privado dela e fala no merda tal tal. A mina usa um short curto, ou posta foto e usa o cara acha que tem direito de tocar nela. Pô, mano, como diz, né, o ditado, um short curto nunca estrupou ninguém, um biquíni nunca estrupou ninguém, e ali o que a mulher usa, você pode falar mais propriedade sobre, né? Esse negócio de falar de sobre, você que vive pode falar muito mais com propriedade, mas o que eu penso, na minha opinião, é isso, pô. A mulher se sente à vontade para falar o que quiser, usar o que quiser, mas isso não dá brecha, né? Para homem nenhum chegar e ser desrespeitoso com ela e mandar esses papos, tá ligado? Porque ser mulher é tipo, principalmente nisso que a gente tá falando, é complicado, né? Sim. E eu falo ainda mais para você, assim, eu acho mais desrespeitoso e antes de tudo eu queria falar para você que seu posicionamento está corretíssimo. E eu sei que apesar de muitas vezes a gente, tipo, você como homem sentir que não pode falar isso, sabe, que não pode falar sobre, é, eu isso um pensamento controverso, assim, meu, que vai contra a maré atualmente. Eu não acredito que você não possa falar sobre, muito pelo contrário. Eu acredito que você deva falar sobre isso, porque é muito importante a gente, dentro de um movimento, sabe? A gente tá tendo apoio do outro lado do movimento. Porque são homens como você, são pessoas como você apoiando esse tipo de pensamento que faz com que se quebre. A gente precisa que pessoas de dentro do sistema quebrem o sistema, não se quebra o sistema de fora, sabe? E falando sobre a minha vivência, eu acho que isso ainda é mais desrespeitoso quando as pessoas elas acham que elas podem me anular intelectualmente pela roupa que eu uso, pelo conteúdo que eu produzo. Para mim foi uma honra, tipo, você perguntar para mim, além da artista, além de Demonina quem eu sou, porque para mim é muito interessante que as pessoas compreendam que além da arte existe uma mulher e existe uma vida fora do que o Instagram mostra. Existe uma vida fora dos 1 minuto que eu publico lá em forma de poesia. Eu ainda assim faço faculdade, eu ainda assim estou escrevendo um artigo científico, eu ainda escrevo um livro e tudo isso usando roupa curta e tudo isso publicando conteúdo sensual. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é até interessante, até saindo até um pouco do assunto, eu até estava vendo uma reportagem de mulheres que, tipo, ganham dinheiro com o sexo mesmo, que era uma reportagem, não sei se era de Londres, que passou traduzido e veio até aqui ao Brasil, pô, essas mulheres, tipo, apesar delas trabalhar com isso, fora disso, pô, elas têm
tem uma vida, é outra coisa, é outra vivência. Então, se você for pegar até o paradigma disso que você disse, pô, até mesmo as mulheres que trabalham com isso, ela não é só isso não, pô. Ela é uma mulher, ela tem uma vida fora, pô. Ela não pensa nisso o dia inteiro, igual muitos pensam, tá ligado? Então, muitas vezes os caras veem uma mulher de short curto, vai falar, essa menina é safada, ela tá merecendo, ela tá pedindo, não, pô. Ela não tá pedindo que o cara encoste nela, não, ela tá pedindo, pô, eu quero usar as roupas que eu sinto a vontade em lugar público e não quero sofrer assédio, eu não quero que um homem passe a mão em mim, tá ligado? É o homem, acho que é no metrô do Rio, que ejaculou na calça da mulher. Pô, isso é uma parada É muito absurdo, louca, né? porque o- com- quando a gente vê isso, a gente tipo assusta. Você já viu ou já ficou sabendo de um caso tipo assim aí no Nordeste, nos ônibus? Não sei como é que funciona os ônibus aí, como é que funciona no caso, a gente sabe, mas não sei como É. é que funciona se os ônibus enchem, se aí no Nordeste eu não falo a verdade que eu não parei para ver os dados dos Pernambuco, Uhum. como é que o assédio aí acontece muito ou não? Então, falar é até um assunto delicado, porque eu não sei, são incontáveis as vezes, foram, né, incontáveis as vezes, que eu já sofri assédio em ambientes públicos. E isso é muito problemático, sabe? Porque é uma coisa aqui em Pernambuco, é um problema social aqui em Pernambuco. E eu acho que no Brasil todo, na verdade, eu poderia generalizar isso. Porque é muito. Eu não sei porquê, mas é muito normalizado na cabeça de homens, principalmente em ônibus ou metrô lotado. Vai acontecer de ter uma pessoa tentando tocar ou tentando se esfregar em você. É horrível a sensação de, tipo, de você sentir claustrofóbica, sabe? Quando você entra num desse ambiente, porque você sabe, você tá rodeada por um monte de gente, mas você não tá segura. Então, isso é um problema social real que a gente tem no Brasil, tá ligado? E eu acredito de verdade, velho, que isso deveria ser olhado de uma forma mais rigorosa, porque não é só aí, não foi só no Rio. Aqui também acontece muito isso e da última semana a galera tá começando a ser um pouquinho mais violenta contra isso. Quando eu falo um pouquinho mais violenta, eu falo que nas últimas 2 semanas teve um caso que passou até na televisão aqui de um homem que ele tava se tocando dentro do ônibus do lado de uma garota e ela filmou para ela ter provas e tiraram ele do ônibus e quando tiraram ele do ônibus, pouco tempo depois, encheram ele de bala. Então, assim, a galera começou, apesar de ser um problema social e eu não acreditar que violência se resolve com violência, as pessoas estão começando a parar de normalizar. Quem está parando de normalizar está decidindo fazer justiça com a própria mão. Então, o problema é que ele vai se tornando cada vez pior. Porque enquanto ele não é resolvido, quem resolve, resolve de forma violenta. E a gente sabe que violência não resolve nada, né? Sim, pô, é porque na verdade a gente vê o que que acontece. Eu acho que a lei, pô, ainda é muito flexível. Então, tipo, às vezes o cara sai, vai lá e sai pela porta da frente, paga uma fiança, ou acontece alguma coisa, entendeu? Então, pô, o cara vê isso e muitas vezes isso que a gente conta, pô, o cara vê, pô, não tem punição no Brasil para quase nada, infelizmente. Então, nisso, principalmente nisso, a lei teria que realmente ser mais rigorosa, porque eu conheço mulheres que foram assediadas que, que precisou de fazer terapia, não é brincadeira. Teve que fazer terapia e custou. Eu conheço até mulheres que até homens que não faz mal para jeito nenhum, até mulher que nenhum tipo de homem
pode, pode aproximar dela um metro, que ela já tem esse ataque, tem esse pânico, entendeu? Olha o que um assédio, olha o que um estupro fez com a mulher. Isso, pô, acabou com a vida dela. Se a terapia fizer ela melhorar com o tempo, entendeu? Ainda dessa monstruosidade, para ela, ainda vai ser uma coisa se ela recuperar, pô. E se ela não recuperar, os remédios que ela tem que tomar, falando disso verdade, mulheres que que acordam de madrugada e tomam banho porque se sente suja, porque foi estuprada. Então, tipo, eu também não sou a favor da violência, mas, pô, isso tem que parar de algum jeito, você tá ligado? E no Porque, pô, final de tudo eu acabo sendo um pouquinho hipócrita, sabe? Porque eu falo para você que a gente tem uma parcela que normaliza esse tipo de atitude grotesca e a gente tem a parcela que está tentando resolver de alguma forma. Eu concordo que ser violento não resolve, que resolve alguma coisa, não concordo. Não acho que ser violento resolva alguma coisa. Mas no momento é a única reação que estamos tendo para chamar a atenção para esse tipo de caso, então é a forma que vai ter que ser, sabe? Vai ter que começar de algum canto. Então, se tiver que partir. Então, revolução em silêncio não é revolução, sabe? A gente vai continuar vivendo uma ideologia de medo. A gente vai continuar vivendo uma ideologia de medo, que é eu causo medo em você, você paralisa e você não faz mais nada. Então, a partir disso, de quando essa ideologia de medo ela se torna numa reação de raiva, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, se uma parcela está passando pano e a outra parcela está tendo que ser violento para que esse problema social seja sanado, por mim tudo bem, não vou mentir para você não. é porque, entendeu? Quem sofre e quem vê o que acontece, entendeu? É igual você falou, parece que a violência não é uma solução, mas parece que a única solução de onde começa é essa. Então, vira uma solução no momento. Bem, até que você até está falando, né? Até quero retocar outro assunto que onde nas suas poesias é uma mais sensual, onde falar de sexo abertamente. Eu acredito que isso é muito importante e até para as pessoas não demonizar o sexo. Tem eu acho que é um deputado, não sei, eu não lembro a história direito, que ele queria proibir os jovens de ter relações sexuais. Uma coisa que nem daria certo, de jeito nenhum, tá ligado? Até mesmo os estudantes. Pô, eu sou de um tempo na escola onde os professores é que é o seguinte, eles relacionam esse negócio se a gente falar que a gente é a favor da educação sexual nas escolas, eles vão falar relacionando esse negócio de kit gay, que tá tentando não fazer negócio com os filhos, que os filhos não têm que passar por isso, e na verdade não é nada disso. A educação sexual é o seguinte, tipo, a gente quer, tá ligado? É ensinar os filhos coisas básicas, igual na época da escola ensinado pra gente, entendeu? Sobre eu falar a proteção, sobre a gente respeitar alguém que tem opção diferente e sobre a gente saber também dos perigos, entendeu? Porque quanto abuso sexual, assédio acontece aí e os que mais faz, principalmente com os clientes adolescentes, é os que estão próximos. E você? O que você pensa, entendeu? Disso tudo, tipo educação sexual, falar do sexo de uma forma normal e muitos não encaram. Como é que você vê essa possibilidade? Você acha possível aí aonde você mora falar disso sem as pessoas demonizar isso? Então, eu acho que vai muito da cabeça de cada pessoa, mas eu tenho para falar, por exemplo, eu trabalho nessa área como auxiliar de desenvolvimento infantil, eu tive que falar sobre algumas coisas com crianças, né? Eu trabalhava numa turma de infantil 5. São crianças entre 5 e 6 anos.
E, cara, falar para você, é, é bem complicado a gente falar sobre isso. Eu não acredito que a gente falar com crianças sobre sexo seja importante. Mas eu acredito que ensinar a criança o que é que ela tem, o que é que os outros têm e o que é autopreservação é muito importante. Isso é uma categoria básica no desenvolvimento infantil. Se a criança ela não sabe quais são as partes íntimas dela, se uma criança não sabe o que é que ela tem que fazer para se proteger, se uma criança não sabe o que é autossegurança, é uma criança indefesa, é uma criança. E a gente não tira a inocência da criança por falar isso, tá certo? Mas é uma criança vulnerável. Por quê? Mais problemático do que uma criança não saber algo é alguém querer que essa criança não saiba disso. Por que você não quer que a criança saiba como se proteger? Sabe? É uma pergunta bem interessante. Por que você não quer que a criança saiba se proteger? O que é que você tem tanto medo que eu ensine ao seu filho de se proteger? Então, de que você está tentando se proteger quando você fala que não quer que seu filho tenha aula de educação sexual? Então, eu já trabalhei sim com os meus alunos sobre educação sexual. Eu já trabalhei com meus alunos falando sobre partes íntimas, ou seja, partes que as outras pessoas não podem tocar. Eu já trabalhei com os meus alunos ensinando eles a tomar banho. Como professora de educação infantil, eu não poderia, eu tinha que estar acompanhando meus estudantes ao banheiro e a primeira coisa que eu fazia no ano era ensinar eles a se trocar, ensinar eles a se limpar, porque isso faz parte de um senso de autonomia da criança e de autopreservação. A criança ela aprende a se defender, a criança aprende a se expressar. Na educação sexual, a criança aprende a falar o que ela está sentindo, o que fizeram, onde fizeram e onde tocaram. Uma criança que não sabe nada disso é uma criança vulnerável. Então, existe uma problemática. Então, é importante que a gente entenda. Existe uma problemática muito grande em quem não quer que o filho aprenda sobre isso. Tá certo? Então, um homem que ele chega, uma mãe que chega, um pai que chega, um tio que chega e fala: não quero que a criança da minha família aprenda a se defender, tem coisa aí. Tem coisa aí. Educação sexual não só se ensina em casa, ensina na escola também. Porque a maior porcentagem de violência sexual que está acontecendo estão acontecendo dentro de famílias. Pô, isso foi até da hora você falar, que a gente até tá falando, e tipo, você entende com mais propriedade que eu, você é professora e tipo, e essa não é a minha área. Então o que eu falo são em alguns estudos que eu fiz, mas você pode falar com mais propriedade. É bom. É claro que a gente não vai falar para um aluno de 5 anos, uma palestra, se você fosse dar uma palestra, você daria um palestra diferente para um aluno de 5 anos e para aluno de oitavo e nono ano, tem certeza que você daria outra palestra para outras coisas. É bom, eu também trabalho em uma escola, fazendo a segurança da da escola e pela janela tem muitos papéis, tá ligado? E muitas vezes a gente acha muitos papéis jogados em oitavo e nono ano, que são coisas, tá ligado? Bem diferente do que sétimo e oitavo ano escreveria. Então, se não tem alguém da área preparado para falar com eles sobre certos assuntos, a gente vê que eles vão sozinhos, ou vai naquele assunto de uma forma errada, você tá ligado? E é muito complicado. Até mesmo eles até chamaram uma psicóloga em uma escola que eu trabalho, falar sobre depressão, ansiedade. Eu até achei muito importante, mas muitas vezes em muitas escolas, nesse caso, eles pecam. Você não acha que, exemplo assim, principalmente deveria ter alguém para falar, principalmente de uma pessoa especializada em cada área, Com em cada certeza. sala? Com certeza.
E é muito interessante, foi muito, muito interessante você mencionar isso. A gente não dá a mesma aula de educação sexual para uma pessoa da educação infantil, para uma pessoa do oitavo, nono ano, não. A gente são coisas completamente diferentes, são desenvolvimentos completamente diferentes. Eu só queria dar, antes de terminar de falar, eu queria dizer, capitão, eu vou beber água. É só que eu bebi a água que estava no meu quarto antes de começar, e daí eu tenho que sair agora para pegar água. Mas depois eu vou beber, não se preocupe não. Então, assim, são duas situações diferentes, mas de fato que deveriam, dentro das escolas, ter pessoas especializadas para falar sobre isso. E eu bato novamente na importância da educação sexual dentro das escolas, que não é ensinar ninguém a transar, gente. Não estou ensinando ninguém a transar. Mas a questão é, se não saber das coisas impedisse a gente de fazer alguma coisa, ninguém nunca tinha perdido a virgindade. É só isso. Ninguém nunca teria tido um filho, a humanidade não existiria. Porque, a princípio, a gente não sabia nada. É importante a gente lembrar que antes da gente ser quem a gente não sabia nada. Nós somos feitos de pequenos fragmentos de conhecimentos. Então, se a gente não ensinar o que é de fato as coisas, se a gente não explicar por que não pode, o porquê pode, a criança ou adolescente vai ficar com o senso deturpado do que pode e que não pode. A gente está tendo novamente um aumento na quantidade de gravidez na adolescência. E a gente está tendo novamente a diminuição da idade onde se iniciam famílias no Brasil. A média no Brasil está entre 17 e 21 anos, cara. 17 anos é uma jovem, é um adolescente. 21 anos é a idade que eu tenho agora. E eu não pretendo iniciar uma família agora. Mas eu não falo só sobre mim, porque eu, de fato, tive uma educação sexual efetiva na minha vida. Tiveram jovens que não têm. Eu conheço meninas que falam que para não engravidar, elas espirram limão dentro da vagina, cara. Porque mata os espermatozoides. Eu conheço pessoas e a gente sabe que o pH é completamente diferente. E isso vai queimar. Isso vai doer. Então, eu conheço pessoas que passam por situações absurdas porque não sabem o mínimo. E, novamente, não saber nunca impediu a gente de tentar. Então, por que a gente não explicar e evitar riscos e evitar o aumento de ISTs, evitar o aumento de abusos, ensinar as crianças a se defenderem, ensinar as crianças a falarem sobre, ensinar os jovens sobre a idade correta para que eles devam começar algo, explicar o porquê existe uma idade para que se comece algo e tratar sexo como algo não demoníaco. Porque sexo não é demoníaco. A maioria da gente está aqui por causa de sexo. Então, eu não estou falando que eu vou ensinar uma criança ou um adolescente a transar. Eu estou explicando para vocês que eu vou ensinar uma criança a autopreservação e a se defender. E eu vou ensinar um adolescente que ela não pode colocar limão na vagina dela para matar espermatozoide. É isso. É porque é o seguinte, eu acho que pelo que você entende, pelo que eu entendo, a gente nem precisaria falar que a gente não iria, que a nossa ideia não é ensinar para exemplo, uma criança de 5 anos uma coisa, iniciar, exemplo, ensinar para adolescente de 14, 15 anos uma coisa, e para criança de 4, 5, 6, 7 outra. Mas, mas foi até bom a gente falar, porque é o seguinte, se a gente fala uma coisa, eu digamos, ou o outro lado entende outra. Entende que a gente está falando que para todo mundo tem que ser assim, tá ligado? E não é. Então foi até bom a gente separar, entendeu? Eu, no oitavo, sétimo, oitavo ano, que tinha muito negócio da AIDS, eles ensinavam as meninas, ensinavam os meninos a colocar no oitavo ano a camisinha e a pessoas que trabalhava
no posto de saúde lá, entendeu? E isso fez uma grande diferença, porque quando essa menina foi engravidar, agora as meninas que estudam comigo estão tendo filho, foi depois que ela estava com alguém, com os maridos dela. Então, tipo assim, ela não engravidaram quando elas tinham, exemplo, 15 anos de idade, que ela estava terminando o nono ano, não. Então, tipo assim, fizeram, porque, tipo assim, a gente não. Tipo assim, a gente não vai incentivar, mas ainda mais você sabe que não tem como impedir jogos e adolescentes. Então, ali, eles tendo conhecimento, eles fez, tipo, todos de forma correta, entendeu? É que a galera pensa que se você falou, se a gente ensinar, a gente está incentivando, não estamos incentivando. A gente ensina, né, a se proteger, é outra coisa, entendeu? E falando ali de remédio anticoncepcional, o que pode, o que O não pode. incentivo está no mundo, né? O incentivo Sim, ele está no mundo. A gente não está incentivando nada. Eu não vou incentivar ninguém a fazer nada, sabe? Mas o incentivo está no mundo. É muito bizarro você pensar que alunos meus têm acesso à pornografia desde os 6 anos de idade, mas que na escola a gente não pode falar para eles sobre os perigos do consumo de pornografia. É muito bizarro eu pensar que tem adolescentes que vão simplesmente, que pelo menos 1 a cada 1.000 homens no Brasil perdem o pênis por mais higienização por ano, e eu simplesmente não posso falar sobre a importância da higienização dentro das escolas. É muito bizarro você parar para pensar que 97% das mulheres do Brasil já sofreram algum tipo de assédio, mas eu não posso ensinar uma criança como identificar esse tipo de abuso e como informar e relatar esse tipo de abuso. É muito bizarro eu estar tendo a diminuição por dados, a diminuição da idade onde uma família se inicia no Brasil. É muito bizarro eu estar tendo uma família que se inicia dos 17 aos 21 e eu não poder explicar para uma menina de 17 por que socioeconomicamente ela não consegue cuidar de uma criança porque ela está estudando. Porque eu não posso explicar para ela os benefícios e os malefícios do anticoncepcionais. Porque eu não posso explicar para ela quais são os benefícios de uma camisinha. Eu não estou falando da criança de 5 anos, pelo amor de Deus, estou falando da pessoa de 17. Estou falando da pessoa de 18. Eu estou falando que o Brasil está tendo uma regressão sobre o que se trata de educação sexual, porque a gente tinha na escola. Eu tenho 21 e eu tive na escola. Mas aí, agora que eu estou no meu papel de professora, a gente tem uma onda conservadora que impede que os professores falem sobre isso e que maximizam o tipo de abuso que está ocorrendo. Não é por outro motivo que depois dessa onda conservadora de que professores não podem falar sobre abuso na escola, a gente está tendo diversos casos de abuso de dentro da família. Por anos. Porque por anos a gente não consegue identificar. Por anos uma menina foi estuprada pelo tio, pelo pai, pelos primos. Uma garota de 10 anos teve um filho teve que ficar com a criança e ela engravidou de novo no outro ano. Por que isso continua acontecendo dentro da família? Observa que isso vem de uma onda onde eu não quero que você fale sobre isso, porque se você falar sobre isso, eu estou prejudicado. Não quero que minha filha saiba o que é um abuso, porque eu abuso dela. É absurdo. É absurdo. Infelizmente, Olina, hoje em dia, principalmente a pornografia, tá em um celular de qualquer um. Então qualquer um pode acessar a hora que quiser, de vários jeitos. Antigamente era muito mais difícil, entendeu? O quanto antigamente era difícil você acessar aquilo, e hoje em dia você não, hoje em dia tá em todo lugar. E então, tipo assim, se antigamente, igual tipo assim,
na escola que eu estudava, eles falavam. E na escola que você estudava também falavam. E hoje em dia, que em vez dele que ter o cuidado mesmo, tem muitos que se dizem cidadão de bem que estão tentando fechar isso. E tipo, isso lá na frente, não. Aqui nós já estamos colhendo frutos não muito bons, entendeu? Você acha que se continuar assim, a situação nesse quesito pode piorar ainda mais? Com certeza, com certeza. E eu temo pelas crianças às quais eu ensino, sabe? Eu temo pelas adolescentes às quais eu ensino. Eu temo pelos jovens que estão ao meu redor, sabe? E com certeza, tudo que tende a ter uma visão retrógrada, tende a retrogredir. É óbvio. É óbvio, assim, de você pensar que talvez as pessoas continuem nessa série de conservadorismo e fique cada vez mais difícil para uma mulher denunciar, para uma criança denunciar, sabe? Quanto menos a gente fala sobre isso. Pronto, é interessante. Vamos falando sobre isso. A gente entra em outro tema e eu já volto para isso. Você já viu aquele vídeo do. Nossa, eu esqueci o nome dele. Ele é um ator bem famoso, ele é falecido já, que ele fala que se a gente parar de falar sobre racismo, o racismo desaparece. Eu esqueci o nome desse ator. Existe esse vídeo. E é esse pensamento que a galera segue hoje, é falando de, tipo, se a gente parar de falar sobre estupro, o estupro desaparece. Não, o estupro é mais difícil de ser identificado se a gente parar de falar sobre ele. É mais difícil da gente conseguir identificar, é mais difícil da gente conseguir punir. Então, a forma que a gente vê hoje em dia, a forma que os monstros de dentro do guarda-roupa, o bicho-papão embaixo da cama, a forma que ele adota hoje em dia é um cidadão de bem. E eu generalizo isso porque a gente está falando isso. Mas é essa forma. É esse pai de família super protetor. É esse pai de família que está com medo do kit gay, da mamadeira de piroca dentro da escola. Sabe? É esse pai que está com medo de que eu viole os filhos dele quando ele viola os próprios filhos. A gente vai ter um regresso se a gente continuar nessa ideia. Porque a idealização porque é muito fácil demonizar. Novamente, é a ideologia do medo. A ideologia do medo se conceitua em eu crio uma aversão ao outro lado do meu pensamento, então eu demonizo aquilo para que todo mundo sinta medo daquilo quando o real problema está em mim. Então, eu simplesmente, como cidadão de bem que eu sou, eu vou demonizar o outro lado. Então, eu vou falar que as outras pessoas que estão pensando em trazer educação sexual para dentro das escolas tão erradas e isso vai fazer que as crianças transem dentro da escola. Eu demonizo a educação sexual para que seja de difícil acesso e daí eu mantenho a minha atitude angelical como pai, como cidadão de bem, quando eu sou abusador. É muito doloroso, porque eu conheço casos na escola onde eu trabalho. É muito doloroso você pensar nisso, quando esses casos vêm de famílias extremamente conservadoras. E é muito mais doloroso porque eu sei que essas meninas nunca vão poder denunciar. E elas vão passar por isso porque elas sequer conseguem identificar o abuso, sabe? E eu não me respaldo por lei. Então eu não posso assumir isso por ela. Eu não posso chegar e denunciar. Porque se eu denunciar e ela não souber identificar, e se a família falar que não foi, não foi. Então a minha palavra é contra a palavra de uma família. Só que é muito doloroso ouvir. E se eu não me engano, é até perigoso você até perder o seu emprego, né? Se não me engano, porque se você denunciar e eles não e ela não souber identificar, e é perigoso virar
todo um sistema que já é racista contra você, usando várias coisas que não existem, tentando até derrubar seu cargo, né? Seu emprego, porque o inimigo é assim, tá ligado? Eles Uhum. não querem que a gente exponha os problemas deles, tá ligado? Então, quando você expõe, infelizmente a gente não consegue ter voz, principalmente o oprimido não consegue ter voz, vem tudo contra a gente. Infelizmente tem essa E não injustiça só, assim. eu não só corro o risco de perder o meu emprego, eu corro o risco de responder judicialmente. Se eu fizer isso e a família estiver contra mim e a menina não souber identificar, eu corro o risco de responder por calúnia, difamação e danos morais. Infelizmente eu acho que é. Mano, eu vi uma parada até nisso, que é o idiota do cara de Minas Gerais, o tal do deputado Nicolas Ferreira. Ele é um do cara que fala a verdade, é um coxinha. Ele fala, a esquerda está querendo, não deixa a gente falar nada, estão tudo censurando o que a gente diz. Mas se você falar uma coisa contra ele, pode ser verdade. Ele vai lá e te joga um processo. Ai, sim. Então a direita, tudo é articulado assim. Reclama de um monte de coisa, mas se a gente falar uma coisa com eles, quer censurar e quer jogar um processo na E olha, gente. Então essa é a cara. eu falo isso como esquerdista, sendo casada com um comunista. E eu tenho maior. Eu falo para você, eu sou a pessoa que eu tô dentro dos movimentos sociais, sendo contra os movimentos sociais. Então, assim, eu sou uma pessoa de esquerda, sou casada com um comunista. O comunista está aqui na cozinha. Então, e eu tenho diversos problemas com a esquerda atual. Tenho diversos problemas com a esquerda. Tenho diversos problemas com o feminismo hoje em dia. Então, eu sou a pessoa que vai bater de frente com o feminista sendo feminista. Tá ligado? E são problemas que eu tenho hoje em dia. Mas eu falo para você que É, o problema da direita, do conservadorismo em geral, porque existe gente de esquerda conservadora, bota fé em mim. O que parece bizarro, né? Falar que existe uma esquerda conservadora. Mas eu conheço uma galera que é, incrivelmente. Então, é muito bizarro a gente parar para pensar assim, que o pessoal de direita atualmente, eles só se recusam a aceitar que outras pessoas vivam. Isso é muito bizarro. Eu acho que não entra na minha cabeça, isso é o que não entra na minha cabeça hoje em dia. Como você pode ser tão amargo ao ponto que você acredita que você é tão importante que outra pessoa diferente de você não deveria viver? triste. Demais, né, não? Nicolas é um desses caras, tá ligado? Que ele fala assim: eu sou a favor das crianças, eu sou a favor das crianças e da família. Mas aí o que é que você está ensinando de verdade para as famílias? Humilhação, a segregação. A gente tá voltando para a década de 60. Eu não sei exatamente que tipo de valor a direita está tentando perpetuar atualmente. Eu não consigo identificar o tipo de valor que a direita tenta perpetuar. É muito complicado. E eu sou uma pessoa que eu respeito todo tipo de posicionamento. Eu tenho amigos de direita, tá ligado? E eu tenho amigos de direita aos quais eu posso sentar e trocar ideia, entender. Tudo bem, você é conservador, mas os meus amigos de direita jamais vão chegar e falar: eu não quero que você exista. Ou tipo, não, eles querem chegar e falar assim, ó, eu quero ter uma família heteronormativa, que é um homem, uma mulher, alguns filhos, onde minha mulher vai ficar em casa e eu vou trabalhar e ela vai cuidar da casa, eu vou prover meus filhos. E, cara, pra mim tá tudo certo, desde que a mulher esteja de acordo com isso também, tá ligado? Isso é um conjunto do casal? Tá de boa. Eu não quero que meus filhos saiam com roupa curta, eu não quero que minha filha saia com roupa curta, eu não quero que meu filho, tipo, seja liberal ou use droga e tudo mais. Enquanto você
Enquanto seus filhos tiverem a mesma ideologia, enquanto seus filhos estiverem dentro da sua casa, eu concordo, mano. Sendo sincero pra você, enquanto seus filhos estiverem dentro da sua casa, você estiver provendo eles, pra mim tá tudo bem. Mas isso passa a ser um problema quando você fala assim, tudo que é fora da minha casa e é algo que me incomoda, eu não quero que exista. Você não tem o direito de existir porque você não pensa ou não faz como eu. Bom, e isso é muito preocupante, entendeu? É porque os caras erram pra caralho e eles ficam passando pano. A gente é de esquerda, mas a gente também é oposição. Então, quando a gente é oposição ao nosso próprio partido, pô, se ele errar, claro Mano, que eu não sou vai a passar. primeira. Sim, pô. Sim, pô. Não é que. Peraí, é que a gente vai falar. Só que a gente tem uma discordância, eu tenho discordância do vice-presidente. Eu acho que não devia ter sido esse cara. Bom, muitas pessoas que foram nomeadas, eu discordo. Bom, e a gente discorda de muita coisa. Agora, o que a gente tinha antes nem, nem era um governo, tá ligado? Era um cara que deixou Foda milhões isso. por negligência. E o pior de tudo é você ver na pandemia, você falar com a pandemia, a pessoa morreu, o cara falando assim, eu não sou coveiro. Bom, hum, no contexto que ele disse isso, foi muito doloroso, porque a galera não entende. Naquele momento, ele não disse que ele não era coveiro. Ele disse que ele não estava nem aí para as pessoas que estavam morrendo. Ele não chamou ele, vou ali fazer uma cova. Ele não disse, eu não posso, eu não sou coveiro, eu não sei fazer, então eu Uhum. não vou. Ele falou que não era coveiro, que a galera não entende no contexto que não estava nem aí. E aí dói quando você vê um família seu, alguém da família seu, algum seu amigo, alguma pessoa, 500 mil, morrer por Covid, um cara que é presidente falar isso, todo mundo usando máscara, se protegendo, o cara que é o presidente não tava nem aí, tava pro povo não tomar as vacinas. Então isso dói, entendeu? Ele caiu porque tinha de cair e foi tarde, entendeu? A gente Coitado não pra passa o pano caralho. pro errado, mas só que nem era um governo. Não era. E eu falo pra você, e eu tive ali muito mais próximo, não muito mais próximo, né? Mas eu tive assim mais próximo do que era a realidade. Eu não sei se você conhece alguém que é funcionário da saúde. A minha mãe é. E a minha mãe trabalhou na linha de frente do Covid, tá ligado? E eu Aí é ouvia de quente. pessoas. E eu ouvia de pessoas próximas. Minha mãe é enfermeira e ela trabalhou no hospital de campanha de Covid. No primeiro dia, que minha mãe entrou nesse hospital, foi a primeira vez que eu vi minha mãe voltar de um trabalho chorando. E minha mãe tem 4 empregos. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe tem 4 empregos. Pô, E minha mãe voltou do hospital de campanha chorando. E eu simplesmente não entendia, porque ela estava em prantos, em prantos. Já fazia um tempo do início da pandemia, já fazia algum tempo do início. E minha mãe, ela estava se acabando de chorar e eu não conseguia entender. E quando ela finalmente conseguiu falar, ela virou para mim e explicou que naquele dia ela tinha feito mais pacote do que dado alta. Então, a enfermeira que ela tá lá a cargo de fechar, de tirar o corpo, de mandar lá pro necrotério, de olhar. Então, tipo, a enfermeira que tá ali, de fato, na linha de frente, médicos são de extrema importância, mas o técnico de enfermagem e o enfermeiro estão ali, tá certo? Eles estão ali 24 horas como na posição de cuidadores, de mantedores do bem-estar. Então, a minha mãe ali na posição de enfermeira, na posição de cuidadora,
ela fez mais pacote do que deu alta, mano. Então, mais Sim. pessoas morreram do que saíram. E eu ouvi, tipo, da galera falando que não, que o Covid era mentira, sabe? E isso me doía muito, sabe? Porque eu peguei Covid 3 vezes e eu quase vou de comes e bebes, meu amigo. O quê? Eu quase embarco. E sim, peguei Covid 2 vezes por irresponsabilidade minha. Por irresponsabilidade, brinquei mesmo com a vida. E na terceira vez, onde eu estava me cuidando, estava no trabalho, um cliente se recusou a usar máscara. E eu trabalhava em ambiente com comida, ambiente fechado, de máscara, de touca e tudo mais. E ele se recusou. E a gente tava limpando lá e ele se recusou, ainda saiu, deu uma super tossida e botou a mão na maçaneta, saiu pegando as coisas. E eu fiz. Não seria muito engraçado se alguém pegasse Covid por causa disso? Então, 15 dias depois, veio o positivo no meu teste e eu quase vou pro caralho, me perdoa a quantidade de palavras, mas eu quase morro, porque eu simplesmente fiquei muito mal em casa. Então, lá se vão, na época foi no final, então já se vão mais 7 dias de isolamento, morrendo, porque as pessoas eram tão irresponsáveis quanto eu fui no princípio da pandemia. Sim. E isso acontece às vezes por causa de muitas negligências, tá ligado? Se o presidente fez, muitos apoiadores quis fazer. Ei, Nina, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os convidados meu e para você, eu não poderia deixar de fazer. É como você enxerga a vida? O que é a vida para você? Eita, o rapaz, aí. Complexo. Eu acho que eu vou parafrasear uma frase que eu disse um pouquinho antes. Eu acho que nós somos seres incompletos Uhum. em busca de pequenos fragmentos para se completar. Então a gente é feito por pequenos fragmentos de um ao outro. Então eu só acho que talvez a vida é muito estranho tentar responder isso, mas eu acho que talvez a vida seja só a gente tentando se completar. E no final, tentar fazer com que o máximo vale a pena, sabe? A gente só tá tentando viver. E para mim, hoje em dia, a forma que eu enxergo isso, e apesar de ser uma forma bem cruel de falar que a gente é só vazio, mas é a forma que me fez entender que para me completar eu precisava buscar a felicidade. Então, a vida é uma incessante busca por felicidade. Então, pô, é isso, da hora. E pessoal, estamos quase acabando a live com a Nina, poetisa e escritora, entende? Trabalha na área da educação. Eu vi com o intuito de falar sobre poesia, falando sobre várias coisas, vários assuntos importantes. Mas, hein, Nina, tem algum assunto que a gente encerra a live? Tem algum assunto que eu não tenha dito? Ou tem alguma coisa que você não tenha falado, que você gostaria de falar aqui pra gente? Hum, eu não tenho, eu acho que eu não tenho, eu acho que eu tô muito feliz da gente ter falado de tudo que a gente falou, porque é muito importante, eu acho que isso foi muito mais importante, assim, para além de as pessoas me conhecerem como artista, me conhecerem como pessoa também. E foi muito massa trocar ideia com alguém que tenha pensamentos parecidos, assim como o meu. E uma pessoa com a cabeça, uma mente tão aberta, tá ligado? A pesquisar e falar sobre as coisas sem medo. E isso foi muito massa, velho. Foi muito massa estar aqui com você. E eu agradeço, de novo, agradeço o convite. Bom, eu que agradeço, galera. Esse foi o BSH Convida de hoje, com a escritora, a poetisa, é a, é a Nina Cardoso. Então, satisfação, Manos e Mina, satisfação, Nina, muito obrigado de coração. Você é foda pra caramba. Seus poemas, seus pensamentos, tá ligado? Me identifiquei muito contigo e até a próxima, de coração, tá ligado? Obrigada. Boa noite. Valeu, galera. Essa Bye, bye. satisfação.
VSH do Rap convida. Valeu, galera. Satisfação, Nina.